Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje estamos aqui com mais um episódio super especial. Preparamos aí com muito carinho, esse tema para dialogarmos sobre a formação e o desenvolvimento das nossas crianças. Hoje vamos falar sobre os encantos da alfabetização. Esse é um momento mágico na vida das crianças, quando elas começam aí a decifrar as primeiras palavras e descobrem um universo de possibilidades por meio da leitura e da escrita. Para enriquecer essa conversa, temos a honra, o prazer, a alegria de receber uma professora super experiente na alfabetização aqui do nosso colégio, que veio representando todo o grupo de professoras dos primeiros anos do ensino fundamental aqui do Colégio Elisa Andreoli. E tem muito a compartilhar sobre essa fase tão especial da educação e juntas vamos explorar os desafios, os métodos e as emoções envolvidas nesse processo tão fundamental. Afinal, como ensinar uma criança a ler e escrever de maneira leve e prazerosa? E também como despertar o encantamento pelas palavras. Bom, e também qual o papel da família em todo esse percurso. Recebemos então ela, super querida professora Sabrina Galvani. Muito obrigada, seja bem-vinda. Sabrine Galvani, isso. Deixa eu corrigir aqui o nome. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite e é uma alegria recebê-la. Eu que agradeço, Para mim é uma responsabilidade grande estar aqui representando o meu grupo, de professoras todas muito experientes e maravilhosas. Que legal. Bom, nosso papo vai ser super legal, mas antes nós gostaríamos muito de começar esse episódio dedicando esse momento inicial a Deus e também para que as nossas palavras aqui ditas sejam iluminadas e abençoadas, para que toquem os corações, e a vida de todas as famílias que nos escutarem. Então, Sabrine, peço que tu me acompanhes em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoe cada educador que se dedica à missão de ensinar. Que a alfabetização seja uma porta aberta para o conhecimento, a liberdade e a esperança. Que cada criança descubra nas letras e palavras o caminho para um futuro brilhante. Amém. Amém. Bom, a Sabrine, gente, ela tem graduação em pedagogia pela UFSC, com habilitação em orientação educacional e anos iniciais já há 18 anos. Tem especialização em supervisão pedagógica, orientação educacional e gestão escolar. E possui cursos de capacitação com temas voltados à alfabetização e dificuldades de aprendizagem. Sabrine também foi aluna aqui do nosso colégio, desde da educação infantil até o terceirão. Sabrine, exato. Me conta isso, que legal! Exatamente, eu e meus irmãos, Então estudamos aqui e acompanhamos todo o crescimento do colégio, Então cada cantinho aqui a gente tem uma recordação. Tem um lugar especial no teu coração, esse lugar, então, né? O colégio é minha segunda casa, Então, passei e passo grande parte da minha vida aqui, E que hoje os filhos também já fazem parte, herdaram aí, esse legado da mãe. Exatamente. Muito legal. Sabrine, bom, a gente vai começar, falando aí sobre alfabetização, esse processo, que é um processo, é bem importante a gente já começar falando isso, mas o que significa de fato, ensinar aí uma criança a ler e escrever? É só juntar umas letras, Tem algo muito maior por trás de tudo isso. Esse é um processo que demanda tempo, demanda energia, demanda dedicação, cuidado, É um processo que, na verdade, começa lá, quando a criança ainda está aprendendo a falar, com os sons que ela vai aprendendo. Então, começa em casa, não, além de reconhecer as letras, reconhecer também os sons, os fonemas, formar palavras, frases. É preciso que a criança entenda o que ela está lendo, E para que ela tenha conhecimento do mundo, Para que ela possa se tornar um cidadão com possibilidade de participar, dessa vida social também. E o primeiro ano, a gente fala que é a primeira escadinha, da vida, dessa longa vida escolar que as crianças têm, apesar de que a gente já na educação infantil começa a ter contato com as letras,
mas é no primeiro ano mesmo que essa fase assim tão determinante para esse futuro das crianças começa com a alfabetização de fato, né? Exato. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra gente como que é lá na educação infantil e como que é aí já no primeiro ano esse processo de aprendizagem, assim. Então, na educação infantil aqui no Elisa, né, não tem essa obrigação de alfabetizar, né? Aqui é o brincar, é o convívio com o outro, é trabalhar da coordenação motora, né? É fina, ampla, e também a base, né? Reconhecer agora, as letras, os sons. Reconhecer as letras. Agora no Infantil 3, por exemplo, a questão da consciência fonológica, né? Então essa base que é muito importante para que eles cheguem no primeiro ano prontos, né? Para o restante. E quais são os desafios assim que são mais comuns e que vocês enfrentam ao longo desse caminho, mas também quais são as maiores alegrias? Os maiores desafios, com certeza, é essa ansiedade, principalmente da família, que acaba passando para a criança, né? Comparações. Então, o meu filho mais velho eu nunca precisei ajudar, mas o meu mais novo está com dificuldade, né? Eu não sei porquê. Competição também, né? Então, o primo já leu, eu também quero que aconteça rápido. Ou eu quero que chegue no primeiro ano lendo já, né? Então eu vou nas Isso. férias ficar. Exato, Então essa pressa, realmente, né? E às vezes também, né? Não é sempre, isso é raro acontecer, mas a falta de parceria também, né? Porque é um trabalho... Ou é o mais, às vezes, ou é o menos também, exato, né? Exato. Então, assim, é um trabalho que precisa estar em parceria, né? É uma união, escola e família. Eu percebo como eu passei agora, assim, estou nessa fase de alfabetização com as meninas, eu percebo que elas saem da educação infantil, ali do Infantil 3, conseguindo relacionar muitas coisas que são retomadas no primeiro ano. Então, por exemplo, essas primeiras semanas retomar muita coisa que elas mas que isso vai consolidando essas informações, esse conhecimento para que possa ir juntando as pecinhas. E aí é aquele, né? E de repente começou a ler, né? Isso do nada começou a ler. Aí tem lá o trabalho das profs por trás do... Nós desenvolvemos em sala de aula um trabalho que é gradativo, né? Então, quando a gente recebe essas crianças, nós temos essa visão de que são crianças que acabaram de vir do Infantil 3, onde a gente acaba retomando muitos conteúdos, com muita calma. Aos pouquinhos a gente vai acrescentando, né, os conteúdos do primeiro ano, para também no final prepará-los para o segundo ano, né? Então a gente tem essa percepção de que tem que ser com calma e gradativamente. E respeitando o tempinho de cada criança, né? Porque nós aprendemos de maneira diversa, né? Exatamente. Mas acho que tem um ponto bem importante também quando a gente fala de alfabetização, que é o de acompanhar as crianças, de motivá-las, incentivá-las, até a gente como pais em casa, assim, né? De, vamos fazer a tarefa, preparar esse momento para que seja um momento especial de sentar, de fazer tarefa junto, de dar esse suporte. Né? Até para que a criança possa trazer para quem está em casa, olha o que eu aprendi, isso é tão motivador para eles, né? Com certeza, essa participação da família, né, para eles porque muito especial. É um ano de muito encantamento, né? Acho que a próxima pergunta já seria nesse caminho, assim. Como que vocês conseguem trazer esse encantamento para a sala de aula? Se existe alguma forma, algum método, né? Para fazer o olhinho dessas crianças brilharem tanto nesse primeiro ano? Então, primeiro, nós temos que fazer um planejamento muito bem feito, né? Muito bem elaborado. Nós realizamos esse planejamento sempre com a nossa equipe de professoras, então nunca é diferente de uma turma para outra, né? Um trabalho realmente em grupo, né? E também a gente tem que ter o amor, né? Então, o primeiro passo é o amor, é se dedicar ao máximo. Às vezes também não estamos no nosso melhor dia, mas assim, a partir do momento que a gente entra na sala de aula, os problemas ficam do lado de fora. Então, é um sorriso no rosto, é acolher cada um, né? E as crianças são muito carinhosas e muito solidárias também, né? Muito. Então, é muito envolvente, sabe? A gente cria um vínculo enorme, então no final do ano é difícil entregar para o segundo ano. Entregar para a próxima prof, difícil, né?
E esse ano é um ano de desafios para eles e para vocês, eu acredito também, né? Assim, porque no fim vocês sabem que vai dar certo. Sabemos. Né? Mas aí quando chegam assim os 24, 25 alunos, vocês pensam, gente, vamos começar, vamos lá, né? Exato. Uhum. E aí acabamos de entregar uma turma pronta, isso, né? E agora começa tudo novamente, mas é exatamente isso que é motivante, né? Sim. É ver esse passo a passo, essa transformação acontecendo. Que lindo isso. Bom, e a gente sabe que as crianças, elas têm, já falamos sobre isso, né? Ritmos diferentes desse aprendizado. Como que vocês lidam com essa diversidade, né? Com esse tempo diferente, com essa necessidade que as crianças têm de maneira diversa também, de uma forma inclusiva, respeitosa, né? Como é que vocês pensam sobre isso? Sim. Cada criança tem a sua história, né? E quando a gente percebe que, por exemplo, tem alguma dificuldade a mais, o primeiro passo é chamar a família. Então, nós estamos sempre em contato com as famílias, conversando, pedindo apoio, dando o suporte necessário, né? Porque nem todos sabem dar esse apoio em casa, né? Nós somos da área, mas nem todos conhecem, né? Como fazer para ensinar, para estimular em casa. Então, a gente passa todo esse suporte para a família para trabalhar em parceria. E respeitando o tempo de cada um, né? Quando é preciso também nós contamos com o apoio da nossa equipe psicopedagógica do colégio. Então, é um trabalho realmente coletivo. E uma coisa muito linda assim, que eu vejo com a equipe do primeiro ano é o cuidado atento a cada criança, né? Vocês conhecem cada criança, né? As necessidades que elas têm. Eu vejo pelas minhas filhas, assim, o carinho, o cuidado. Cada vez que eu conversava com a prof, trazia assim, detalhes que eu falo, gente, ela é muito cuidadosa nessa atenção. E eu acredito que o primeiro ano precise desse cuidado especial, né? Em função desse período que as crianças estão passando, de tarefa todos os dias, começa uma outra rotina de estudos, né? Nós temos esse cuidado, esse olhar realmente para cada indivíduo que está ali na sala de aula, né? Então, desde o começo, então ajudando a organizar a mochila, claro, sempre também estimulando a autonomia de cada um, né? Mas nós orientamos, né? A organização, ao cuidado com os materiais, então sempre tentando de uma forma positiva ajudá-los. Ótimo. E o brincar, tem espaço na alfabetização? Acho que essa é uma pergunta que os pais costumam, mas vai ter horário de parque? Tem Sim. horário de bosque, né? Acho que esse é uma pergunta bastante recorrente das famílias, né? E como que os jogos, as atividades, essa parte mais lúdica, né? Ajudam também as crianças a aprenderem, às vezes até sem perceber, né? Sim. É uma mudança grande, né? Do infantil para o primeiro ano, até mesmo nos materiais utilizados, né? Então, começa um número de livros maiores, né? Caderno, deveres, praticamente todos os dias. E as famílias realmente acabam perguntando, eles vão ter tempo para brincar? E sim, com certeza terão. Além do parque que a gente vai semanalmente, bosque, brinquedo de casa, que eles também têm o dia de trazer. Nos nossos planejamentos a gente inclui, né? Então, jogos, música, dança. Então, sempre que a gente vai começar um conteúdo novo, nós iniciamos sempre com uma atividade lúdica, até mesmo para não se tornar cansativo para eles, né? E sim interessante. E com certeza eu vejo, né, até voltando na pergunta, eu já acho que com os jogos eles percebem que estão aprendendo. Não é assim, eles aprendem sem perceber. Não, é aí que eles percebem que estão aprendendo. E vai ficando cada vez mais prazeroso para eles, porque eles percebem que eles têm possibilidade. Que legal. E muita gente, eu acredito que pensa que a escola dá conta, né? É papel da escola esse processo de ensinar a ler, a escrever. Mas as famílias têm um papel fundamental também nesse processo, para que esse processo seja leve, seja tranquilo e seja eficiente, né? Como que essa parceria deve acontecer, né? Uma vez que ela é muito fundamental para que as crianças passem por esse processo de aprendizagem, de alfabetização, principalmente, tranquilos, né? Então, até vou citar a fonoaudióloga Ingrid Vieira, que eu tenho uma grande admiração por ela, e ela sempre
fala sobre o tempo de qualidade, né? E é isso, as famílias vivem numa correria grande hoje, né? Então, mas o tempo que a gente tem para se dedicar a eles, eu falo isso como mãe também, né? É tentar incentivar da melhor forma possível. Então, por exemplo, os meus filhos, apesar de eu ser alfabetizadora já há 18 anos, eu nunca sento do lado deles de uma forma tradicional para ensiná-los. Mas desde bebezinho, na hora do banho, então eu trazia aqueles patinhos coloridos e ali a gente já começava a brincar, cantar, trabalhando as cores e o som das letras, né? E quando a família, né, não sente a necessidade de, não sei como, procurar o professor, ajuda, né? Que com certeza ela vai receber orientação. Uma coisa que eu percebo também lá em casa e que tem dado muito certo é a questão de ter a rotina, de sentar na hora da tarefa, de atenção plena, de ter um espaço, né, sem grandes distrações, então uma iluminação boa. Agora é o momento da tarefa, então a gente vai sentar. Acho que isso as famílias também ajuda muito esse processo a acontecer de maneira leve, né? Porque a criança precisa se sentir segura. Precisa. Né? E também, assim, os recursos fornecidos, né? Então, assim, por exemplo, a criança está na fase da alfabetização, mas não tem livrinho em casa para praticar a leitura. Então, hoje em dia, tem possibilidades, assim, de vários valores, né? E também levar a criança na livraria para que ela se interesse, né? Se encante por esse universo, né? Exato. E, assim, nós somos o exemplo, né? Então, como que eu vou querer que o meu filho pratique a leitura se eu também não tenho livros, se eu não levo eles na livraria, né? Então, esse incentivo é fundamental também. Ótimo. E quais as pequenas ações, assim, que os pais podem adotar, né? Você já trouxe alguns agora de ideias, de dicas, mas no dia a dia para tornar a leitura e a escrita algo natural e prazeroso, assim, como que vocês podem contribuir conosco, né, pais, para a gente poder melhorar isso na nossa casa? Sim. O incentivo, os elogios são muito importantes. A criança, por exemplo, agora está na fase da alfabetização, ela começa já a escrever, então, por exemplo, a mãe vai fazer a listinha do supermercado, né? Chama a criança, vem ajudar a mamãe, vamos fazer essa listinha juntos. Às vezes vai ter uma palavrinha ali que vai faltar uma letrinha, né? Mas até pode corrigir de uma forma tranquila, leve, né? Mas deixar ela participar da rotina da família. A gente vai fazer a lista dos convidados para o aniversário. Deixar a criança também participar desse momento, né? Então, isso é muito legal. Legal. E quando a criança apresenta alguma dificuldade, né? Como que os pais podem ajudar sem transformar esse aprendizado em uma cobrança excessiva, né? De que tem que... Não, veio, vá, né? Aquela coisa que às vezes a gente... Nós, às vezes, passamos por isso, né? E como que a gente pode ressignificar isso e trazer essa leveza para esse processo quando a gente entende que a criança está apresentando alguma dificuldade. Sim, então o primeiro passo é isso, né? É observar e perceber que está apresentando dificuldade, buscar a ajuda do profissional, do professor, né? Conversar para ver se de repente o professor também tem essa visão e receber aí as orientações, né? Acreditar, confiar também no que o professor fala, isso é muito importante, né? E às vezes, se preciso for, né, até buscar a ajuda de um outro profissional, né? Vai depender também da dificuldade da criança, né? E acreditar no processo também, acreditar no processo. Porque aquele do nada tá lendo, mas que não é do nada, não né? É do nada. A gente sabe que as aulas elas vão construindo esse repertório de conhecimento, de formação, de ligar uma informação com a outra, e eles vão construindo isso, e aí lá no meio do ano, quando a gente vê a coisa a questão da dificuldade que a gente encontra, a pressa, né? Então, realmente dar tempo ao tempo, né? E também, assim, eu sempre até comento com os pais nas reuniões de pais que a gente faz, né? Quando às vezes a gente não está no nosso melhor dia, então, né, tá nervoso naquele dia, não tá com paciência para fazer a tarefa junto, então de repente chama outra pessoa para acompanhar a criança naquele momento, ou então deixa para fazer a tarefa no dia seguinte, né?
é melhor do que de repente fazer e não poder se dedicar tanto naquele momento à criança. Ótimo. Existe alguma história, algum momento assim inesquecível que você pode compartilhar com a gente nessa tua trajetória de 18 anos de alfabetizadora, né? Sim. Alguma história que, quando você conta, assim, aquece o coração nesses anos todos de sala de aula? Então, como eu falei, estou aqui representando minhas colegas também. Então, conversei com elas até esses dias sobre isso, né? E com certeza foram muitas histórias, já se passaram muitos alunos por nós, né? Por todas nós, mas com certeza foi o ano de 2020, né? A pandemia. Então, foi um ano assim desafiador no começo, onde nós tivemos que aprender muito rápido. Vocês né? acharam que não ia dar certo? Imagina, alfabetizar à distância, né? Então, no primeiro momento, a gente pensou, impossível. Mas foi muito lindo, sabe? Foi muito lindo. A gente até se emociona ao lembrar, porque era lindo de ver aquelas crianças. A gente abria, a gente tinha um horário, a rotina normal, assim. Quando a gente ligava o computador, estavam todos ali. Alguns podiam até estar com a parte de baixo do pijaminha, sabe? Mas eles colocavam a blusa, né, do uniforme. E, assim, aquela vontade daquelas crianças em aprender. A participação das famílias, assim, foi fundamental, né? E quando a gente, no final do ano, viu eles, assim, já lendo, foi muito gratificante. Foi um ano, assim, eu digo sempre para os meus alunos, que eles, todos que passaram por nós, ficam nos nossos corações, mas aquele ano foi muito especial. E deve ser, uma emoção muito grande, né? Olhar agora os alunos que passam por vocês já, né, ensino médio, alguns já entrando na graduação, assim, né? Alguns até trabalhando aqui no Elisa, trabalhando no colégio Elisa. Que orgulho, né, como prof, assim, que é prof lá da alfabetização, que ensina as primeiras palavras, né? E hoje poder olhar para trás e ver, valeu a pena, né? Inclusive eu tenho alguns alunos esse ano que os irmãos foram meus alunos. E aí eles vêm buscá-los, né? Oi, prof, né? Então é muito legal, é gratificante. Que lindo. Bom, Sabrine, e para a gente finalizar, se tu pudesse enviar aí uma mensagem, né, para as famílias que nos assistem, que estão agora nesse processo, entrando no mundo da alfabetização, qual seria? Porque daqui a pouco as crianças, a gente começa a passar com um carro, né? É muito lindo, assim, andar de carro com elas começam a ler placa das fachadas dos comércios e placas da rua, e é tão lindo, assim, esse despertar, né, para as palavras. E é encantador. É encantador, né? encantador. O que você pode falar para essas famílias? Aproveitem esse momento o máximo possível, né? Porque realmente ele é encantador e ele passa rápido, né? Quando a gente percebe, eles já estão no segundo, terceiro. E o primeiro ano é mágico, né? Então, é um ano de transformação. Tenham calma, paciência, né? Confiem no profissional que está em sala de aula dos seus filhos. Trabalhem em parceria, né, com o colégio. E aproveitem ao máximo, né, esse momento, porque realmente E busquem o colégio em caso de alguma insegurança, porque surgem as inseguranças, os medos. Será que eu vou conseguir ajudá-lo da melhor maneira? Será que a forma como eu estou fazendo tarefa, ou, né, será que está sendo efetiva? E acho que isso é uma coisa muito legal do colégio, assim, né? Sim, estamos sempre prontos. Agenda. Exato, sempre prontos para atendê-los qualquer necessidade. Sabrine, muito obrigada por tua presença, pelas contribuições aqui, né, e em trazer esse tema que é tão lindo, que é o tema da alfabetização, esse encanto da alfabetização. E chegamos então ao fim de mais um episódio do ElisaCast. Foi uma alegria enorme compartilhar essa conversa com todos vocês e também com a Sabrine. É um momento especial e transformador para a vida de qualquer família e também das nossas crianças. Bom, se você gostou desse episódio, né, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Se inscreva no nosso canal ElisaCast no YouTube. E qualquer necessidade, estamos à disposição. Se você tiver uma sugestão de tema, se você tiver uma
sugestão para nos encaminhar, estamos à disposição para receber também, vai ser uma alegria. Bom, para encerrar, deixamos uma reflexão inspirada na vida e obra de Madre Elisa Andreoli. Educar é iluminar caminhos, abrir portas e formar corações para um mundo melhor. Sabrine, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas que também se interessariam por ele. E continue nos acompanhando para diálogos enriquecedores sobre o universo da educação. Nos acompanhe pelo canal no YouTube ElisaCast.